Bom, boa noite a todos. Uma partida que não tem muito o que você ficar analisando, porque está bem nítido. Foram dois tempos distintos, realmente. Primeiro tempo, o Santa Cruz conseguiu ter aí um predomínio de ações, principalmente ofensivas. Faltou uma coisa que a gente cobra muito. A gente cobra muito pé na bola, encurtamento mais forte, né? O Santa Cruz, ele botou um time leve para jogar e conseguiu envolver em alguns momentos a nossa equipe no primeiro tempo. A gente corrigiu, né, no intervalo isso, já pedimos no meio do primeiro tempo, mas ele já tinha tomado 2 gols, gols oriundos inclusive disso, de falta de um pé na bola, de um rebote ofensivo. Isso é muito nítido que a gente não pode. A gente está no ataque tendo uma bola ofensiva e você toma o contra-ataque e às vezes o contra-ataque do contra-ataque. Então a gente tinha que parar mais a bola no Salatiel. Ele estava usando muito espaço. A gente queria que a bola fosse mais no pé dele para ele fazer a parede. E ele, querendo jogar no espaço, ele estava dando a bola para o Santa Cruz. E quando a gente estava saindo, o Santa Cruz se contra-atacando. Então a gente corrigiu isso. Obviamente, estava com 2-0 no placar, né, adverso. A gente, além das correções táticas, também mudamos 2 peças, né? Conseguimos achar ali uma situação que ofendêssemos mais o Santa pelo lado direito, onde o Israel estava muito agudo. A gente jogou o Thiaguinho mais nas costas dele. E pedimos ao Renan que mantivesse o posicionamento para ele não ficar tomando 2 contra 1 toda hora, com a ajuda ali dos volantes. Então a gente aproximou mais a equipe, entendeu? A equipe ficou mais compacta e aí mais corajosa também, né? Foi para cima. E eu digo para você que teve não só chance de empatar, não. No segundo tempo teve chance de virar o jogo, certo? Se a gente considerar o tamanho de superioridade e de coragem que a gente teve no segundo e que faltou no primeiro. Então é normal, primeiro jogo, eu reclamei, né? Falaram que era mimimi, falei, né? Por terceiro jogo fora, um jogo dentro e 3 fora. E o terceiro jogo aqui. Mas eu falei para os jogadores que eu não estava aqui no América, mas a última vez que a gente viu esse clima assim de euforia de um adversário foi no estadual, no primeiro jogo. E que teria depois a chance né, de dar o troco. Né? Não com revanchismo, mas hoje, se o América não mereceu perder, também não mereceu ganhar, pelo primeiro tempo que a gente jogou. Tá? Agora, pelo segundo tempo, mereceu até virar. Então, sem revanchismo, sem nada, eu confio que o meu torcedor, que o nosso torcedor aí, que veio de novo, apoiou, vai fazer essa festa muito próxima lá, no jogo de volta, que é o grande clássico, vamos colocar assim, eu acho que é o grande clássico da Série D esse ano, Santa Cruz e América. Com todo respeito a todos os outros clubes, é um grande clássico de muita tradição, e os 2 times fizeram jus a isso, fazendo 2 tempos muito legais, né? Infelizmente, no primeiro a gente foi aquém no encurtamento, no pé da bola, na competitividade, e nos custou 2-0. No segundo a gente já voltou para empatar e para virar o jogo, infelizmente não conseguimos. O América foi times diferentes na primeira e segunda etapa, você acabou de dizer isso. Mas o que muito me chamou a atenção foi o Aruá no segundo tempo. Entrou muito bem, deu uma consistência muito maior ao meio campo e, claro, na saída para o ataque. Até que ponto ele pede passagem para, quem sabe, aí virar um titular no jogo contra o Santa Cruz? Um jogador que tem muita qualidade, que tá feliz no América, tá dando a sua vida a cada treino, tá dando, né, se entregando o máximo. Conheço bem demais o jogador e eu espero que quando acontecer dele ter a oportunidade de sair jogando, que ele possa também, né, performar como ele performou hoje. Não só ele não, o Thiaguinho também entrou muito bem no jogo, muito bem, os 2, né? E é legal isso quando você chama o cara para mudar o jogo, mudar o panorama, e eles entram e mudam esse panorama. Só que agora tem que, se tiver de novo oportunidade, tem que seguir fazendo isso para que aí sim, que você falou, a pedida de passagem é nesse sentido. Mas a gente não tem
A gente tem um grupo forte, cara. E hoje acho que a gente provou mais uma vez, mesmo com a dor da derrota aí. Falei para eles que tem duas formas de perder. Você perde de forma digna e você perde sem dignidade. Hoje nós mostramos no segundo tempo porque nós estamos trabalhando no América, porque esses jogadores estão jogando no América, que se fosse talvez uma outra postura mais covarde, nós não faríamos jus estar aqui, porque no primeiro tempo foi aquém daquilo que nós planejávamos. Mas no segundo tempo reagiu, mostrou que merece estar aqui e que agora vai brigar aí para, como eu já falei já, o primeiro passo é classificar. Estamos ainda, né? Apesar da derrota, estamos no grupo de classificação, mas nós vamos buscar passo a passo aí com o Santa, com todo mundo aí. Nosso foco é classificar e, se possível, classificar entre os dois, que é o que o América merece. Ô Moacir, você fez alguma orientação especial no setor direito da equipe do Santa, mais precisamente no 14 e o Israel? Ele desceu muito bem, a gente viu que você no intervalo tirou a dobra, eles também mexeram, fizeram as trocas, mas aquele lado ficou muito forte, você... Uma atuação talvez melhor naquele setor, melhoraria até o desempenho da sua equipe hoje? Melhoraria sem dúvida. A gente vai trabalhar com essa situação, sempre buscando, né, a melhor formação. A gente já falou isso, já vai ser repetitivo, nós estamos no mercado, né? Mas eu estou muito feliz com o grupo que eu tenho, cara. Hoje o Thiaguinho mostrou, né, que ele vai brigar também, né? Ele tem que parar com esse paradigma aí de jogador de entra igual hoje ele entrou. Quando eu colocar ele de cara, ele tem que ter essa performance, que aí ele crava, ele carimba a titularidade. E eu vou fazer isso. Vou trabalhando sempre com aquilo que eles me mostram. Não adianta porque o torcedor gosta, porque o treinador gosta, porque não adianta. A gente tem que ver lá na arena, né? Hoje realmente os dois atletas que entraram modificaram o padrão, conseguiram trazer os companheiros para uma outra dinâmica, uma outra realidade, que o primeiro tempo não foi o nosso time. Eu falei para eles no vestiário, falei, cara, tá parecendo, né, que a gente jogou, foi ontem lá tudo bem que foi uma semana curta e tudo, mas a gente não tem aqui desculpa. A desculpa não faz parte de uma equipe que eu comando. A gente tem que buscar agora corrigir os erros e respeitar pra caramba a equipe do Santa Cruz, mas lá nossa torcida vai fazer uma festa bacana pra caramba e a gente vai recuperar esses 3 pontos aí com muita dedicação, suor, entrega e aí sim, né, agora vamos seguir o líder, né? Temos que seguir o líder que é de Recife. Era Natal, eles roubaram a gente dentro de casa, mas volto a dizer, hein, 3 jogos fora e 1 em casa. Tabela inicial aí meio indigesta, mas agora parou, né? Agora lá e cá, e aí no retorno nós vamos usufruir disso. Nós vamos ter uma sequência em casa, e aí a coisa vai ser diferente também. Moacir, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Salatiel hoje, que não teve tantas oportunidades assim, a bola não chegou muito nele, é bem verdade, mas eu queria que você avaliasse como é que ele agiu assim num jogo como esse, sem muitas oportunidades, né? Um cara que preocupa a defesa adversária, mas hoje realmente a bola não chegou nele. Como é que você analisa isso? Analiso como um fato para a gente corrigir isso, fazer com que a bola chegue mais nele. Isso é a função do Dudu, dos laterais, dos próprios volantes também, né? Então, assim, a ideia era isso. Chegou um momento dentro do jogo que a gente já sentou com o Dudu e no primeiro tempo, com o Henrique. Mas depois, no cômbito geral, não funcionou. E aí eles começaram a jogar muito nas costas dos nossos volantes. Quando eles estavam atacando nós estávamos atacando, os atacantes deles estavam vindo numa linha de 3 e a gente não estava fazendo aquele atacar marcando, a gente estava esperando muito. Os 2 zagueiros, o nosso próprio Ferreira. E aí a gente corrigiu no intervalo também. Fizemos um atacar marcando melhor, fizemos uma proposição que era saída eu não vou dar aqui também todas mas uma saída diferente, bola no Luz e facão do Aruá. Nós combinamos isso no vestiário e acaba que o primeiro gol sai dentro disso. Então isso é uma coisa que é muito legal. Então assim, a gente fica, como eu falei, chateado pelo resultado, até agora é legal demais acabar o jogo em cima deles aqui dentro, o torcedor nosso feliz
empurrando, gritando, gladiando aí com a torcida, né? Isso é muito legal, isso faz com que a gente saiba que estamos no caminho certo, precisamos sim de melhorar muitas coisas, de achar essas peças aí com muito critério e seguir dando moral para esse grupo aqui. O que eu falei, vou repetir, esse grupo hoje mostrou que ele pode sim, ele está representando o América na Série D com dignidade, porque obviamente já foi um jogo com uma tonalidade de acesso, né? Um grau de dificuldade grande, hostilidade grande, e até a própria arbitragem que eu achei que poderia, né? Mas não temos nada que falar de arbitragem, de nada. A gente tem que falar que pelo primeiro tempo não merecemos ganhar e pelo segundo tempo a gente merecia uma melhor sorte, mas o futebol não tem merecimento, justiça tem bola na rede. Professor, eu queria saber, o jogo de hoje ele foi decidido por alguns nomes que são bastante rodados no cenário nacional e que são bastante conhecidos das torcidas, Thiago Galhardo e Souza. Qual a importância de jogadores como eles para os clubes na Série D do Campeonato Brasileiro? Eu acho que brilhanta, né? A brilhanta competição. E é engraçado que o Galhardo fez 2 e o Souza teve o segundo também nos pés, né? Poderia ter sido um 2-2 com 4 gols desses atletas que você citou. Então, eu acho que além daqueles jogadores mais jovens, igual a gente lança, e o caso de Alexandre Aruá também, que está vindo aí pedindo, né, mais oportunidades e tal, você ter esses jogadores como referência, né? O Souza, ele está trabalhando pra caramba, ele está treinando muito forte, ele não quer, né, perder essa condição de líder, mas também de exemplo. Ele no fundo, é um grande exemplo para todos os atletas, e eu só falo para você que eu tenho prazer de trabalhar o dia a dia com ele, porque ele treina mais que todo mundo. E toda vez que eu quero tirar ele do treino para preservá-lo, ele não quer sair. Então isso mostra o profissional que ele é e o tamanho que ele está também comprometido com a causa do América, certo? Mas eu acho a sua pergunta muito pertinente e eu acredito que a presença desses atletas, como o Cabo falou comigo, né? O Marcelo falou para mim, pô, a gente fazendo um grande clássico num grande estádio com duas grandes equipes. Ele é um amigo que eu conheço já de muitos anos. Então eu falei para ele, cara, é isso aí realmente, antes do jogo, né? E após o jogo eu falei para ele que parabenizei a ele pela vitória e falei para ele que aguarde a gente lá na Arena das Dunas, lá com aquele mundo vermelho contra ele. Eu espero que a gente consiga e tenha sabedoria para dar um troco no bom sentido da palavra, reabilitar e buscar as primeiras colocações para o Mecão. Ô, Moacir, só um pouquinho. No segundo tempo você colocou um time mais físico, né? Entrou o Thiaguinho e também entrou o Aruá. É uma possibilidade para os próximos jogos ter um time um pouco mais físico do que técnico no segundo tempo? Ou, quer dizer, no time titular? É uma possibilidade, não tenha dúvida. Eu acredito que são atletas que a gente... Eu falei isso uma vez aqui, até deu uma polêmica. Eu acho que todos esses que estão vindo e que estão sendo utilizados assim, com mais frequência são jogadores que têm demonstrado, né, no dia a dia capacidade de nos ressarcir quando a gente precisa deles. Então, assim, eu digo a você que, com certeza, quando a gente fala até mesmo dos extremos que a gente está buscando, é para dar mais leveza, mais velocidade à nossa equipe na transição. Porque o time está competitivo. Faltou um pouco hoje no primeiro tempo, mais encurtamento, aquele lado mais guerreiro que teve lá contra o Caruaru. Tivemos um lado muito guerreiro lá, não deixamos o time dele jogar, que é um time tão leve quanto o time do Cabo, o time lá do Central. Tem uns pontinhas rápidos também, mas a gente estava mais firme, né, na questão das disputas. Hoje a gente deixou a desejar um pouquinho nisso. Eles flutuaram muito nas costas dos nossos volantes. Faltou os zagueiros ali achar esse time de compactar mais rápido. Então tudo isso é coisa para a gente trabalhar. Mas eu elogiei muito os jogadores. Falei para eles que o choro dura uma noite, né? Mas pelo amanhecer já vem a boa palavra, já vem o bom ânimo, que é um grupo trabalhador bom, o apoio do torcedor hoje aqui. O torcedor saiu daqui triste pelo resultado, mas não pela postura e não pela coragem. Eu acho que para jogar no América e para dirigir o América, você tem que ter coragem. E nós fomos para cima no segundo tempo e acabamos o jogo em cima.
Aquele escanteio ali poderia... Eu até sonhei com o gol do título. Eu falei pro Souza, eu falei, pô, você não foi bater? Ele falou, não, eu queria fazer um gol. Eu falei, não, mas vai lá, bate que de repente o que é bom repete, né? Mas assim, foi uma brincadeira, a gente se abraçou ali e vamos trabalhar firme. Amanhã, já tem treino amanhã, depois eu libero a galera no domingo, quem merece. Segunda-feira a gente começa muito forte e com muita intensidade a semana do Santa Cruz para a gente reabilitar já e pontuar, fazer esses 10 pontos aí, 2 dígitos, para que a gente possa estar buscando a nossa classificação o mais breve possível.